nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São João. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, já estamos às vésperas da Semana Santa. E neste sábado, na liturgia deste sábado que antecede o Domingo de Ramos, vemos que o cerco fechou de vez. E que, na verdade, a violência e a agressividade dos judeus, as autoridades dos judeus, escondem insegurança e medo. E essas coisas não mudam muito, não. Gente insegura costuma ser agressivo, costuma ser ignorante, costuma ser vingador, vingativo, para esconder os seus medos e as suas fragilidades internas. As autoridades dos judeus estão morrendo de medo porque Jesus realiza sinais aqui. O grande risco é porque a ressurreição de Lázaro causou grande impressão, foi feita ali do lado de Jerusalém. Muitos judeus viram e saem propagando a notícia e querem se tornar discípulos dele. Isso faz com que as autoridades dos judeus fiquem tremendo de medo. O que vai ser se todos seguirem Jesus? Seria maravilhoso se todos seguissem o Messias verdadeiro. Seria maravilhoso se Israel o tivesse acolhido bem. Talvez o Messias fosse morrer de velho, não morreria numa cruz, se o seu povo o tivesse acolhido e salvaria a humanidade do mesmo jeito por meio dos judeus, Não foi assim. O Salvador não foi bem recebido e a sua vida terrestre termina numa morte cruel, injusta, numa cruz, tramada pela inveja, pelo medo da autoridade dos judeus. A gente precisa, vendo esse mau exemplo aqui dos fariseus nomeados, mas no Evangelho de João aparece muito de forma genérica os judeus, não sabe quem são, mas sem nenhum antissemitismo, que o Evangelho nunca autorizou isso, Nos judeus, nessa figura genérica dos judeus do Evangelho de São João, podemos estar nós. Será que eu também, com medo, não sou agressivo com os outros? Será que eu, com o coração duro, não me fecho às pessoas que me dizem a verdade, que me corrigem as minhas falhas, os meus erros, e me fecho ao Salvador? Ó Senhor, livra-nos da dureza de coração, livra-nos dos medos e inseguranças que possam se traduzir em agressividade, injustiça com os outros, em falta de escuta
dos que me corrigem, dos que me mostram os meus erros. Ó Senhor, queremos viver a Tua vontade. E entrando já amanhã nessa Semana Santa, vivê-la com fervor, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, em que não podemos ter as igrejas abertas para celebrar com o povo, mas através dos meios de comunicação, e com uma comunhão real, embora por meios virtuais, mas uma comunhão real de fé, acolher o Salvador, fazer contigo, Senhor, esse caminho da paixão, da cruz e da ressurreição. Dai-nos viver uma Semana Santa muito abençoada e nos renovar interiormente na graça desse tempo que o Senhor nos oferece, tirando as lições também que os tempos de prova nos trazem a nível pessoal, e depois, a longo prazo, vamos tirar essas lições a nível de comunidades e acredito até das nações e do mundo inteiro. Eu espero muito que essa crise do coronavírus, que a gente não sabe quando vai terminar, gere para a gente um mundo mais solidário, porque diante de um inimigo comum, de uma ameaça como essa, todos somos irmãos. Mesmo que os mais ricos tenham um hospital muito chique para se tratar e os mais pobres fiquem na fila de um hospital, o coronavírus não escolhe classes sociais, não tem passaporte, atinge a todos e diante de um inimigo como esse precisamos ser solidários. Peçamos então essa graça de viver uma boa Semana Santa e de tirar as lições que essa pandemia vai deixar para nós também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.